Pessoal, bom dia, né? Vamos dar continuidade então à aula sobre a parte dos artigos científicos. Então a gente falou da última parte, então foi do resultados e discussão, né? Bom, como eu tinha comentado com vocês, então o resultado de discussão é a parte mais importante, é onde vocês vão mostrar toda a habilidade que vocês vão ter para escrever o texto científico, né? Junto com o material e método, eles compõem a parte textual mesmo, né, do artigo, tá? É, então, esse resultado de discussão, algumas áreas do conhecimento, por exemplo, a área da medicina, muitas vezes o artigo se encerra no resultado de discussão, né? Acabou a discussão ali, eles encerram, eles não fazem, por exemplo, as próximas partes, que são os elementos pós-textuais, tá? Que nós vamos falar para vocês nessa terceira parte da aula, né? É, então, algumas áreas não chegam a conclusões, tá? Por quê? Porque às vezes eles têm um rigor muito grande, tá? Então eles apresentam resultados, mas eles já deixam claro que existe a necessidade de mais e mais trabalhos, tá? Um exemplo, a gente está vendo aí a questão da cloroquina, né? Que a gente está vendo aí para essa Covid-19, que teve um trabalho lá, né, que foi feito in vitro, né, com a cloroquina, que deu um resultado que foi interessante, mas quando ele foi levado a campo, vamos dizer assim, né, na área da medicina, quando ele foi levado para pacientes ou para seres humanos ou algum outro tipo de cobaia, alguma coisa assim, não deu o mesmo resultado. Isso é comum na biologia, né? E em áreas médicas, por exemplo, é muito mais rigoroso, tá? Então ocorre muito mais, tá? E o rigor é muito maior para você ter um resultado. Então o que acontece? Na área médica, por exemplo, a probabilidade dos trabalhos é em torno de 0,5%, de 0,5 a 1%. Por quê? O tratamento tem que dar resultado de qualquer forma. 5% eles já não consideram, tá? Então, em algumas outras áreas, essa questão das conclusões também, que a gente vai falar aqui na frente, não existe, né? Ou são pequenas. Né? Poucos trabalhos utilizam conclusão, alguns trabalhos terminam ali no resultado de discussão. Tá? Outras áreas, por exemplo, a área da filosofia, na área de humanas, muitas vezes também não tem conclusões, eles fazem eles só fazem, na verdade, discussão. Né? Às vezes até o artigo até tem outro tipo de divisão, vamos dizer assim, né? De compartimentalização. Tá? É, e mais para a área da agronomia é muito comum agora essa parte que a gente vai citar para vocês. Tá? Como eu comentei com vocês, o resultado de discussão, em algumas revistas, ele vem dividido, principalmente revistas internacionais, muitas vezes pede para que o pesquisador faça o resultado primeiro, tá? E depois coloque a discussão, ok? Então, a discussão vem separada do resultado. Bom, encerrada essa parte de resultados de discussão, nós encerramos a parte textual do artigo de vocês e nós vamos para a parte pós-textual, ok? Então, qual parte que vem agora? Agora são as conclusões ou conclusão, tá? Normalmente, o artigo tem mais de uma conclusão, porque os resultados, né, só se for um artigo muito pequeno, poucos resultados e tal, aí pode ser que tenha só uma conclusão. Mas artigos em revistas boas normalmente tem mais de uma conclusão, ok? Normalmente, a conclusão vai estar ligada ao objetivo lá da introdução. Você pode colocar até mais de um objetivo e colocar então a conclusão ligada a esse objetivo, ou várias conclusões ligadas a um mesmo objetivo. Tem que sempre estar ligado, tem que sempre a conclusão tem que sempre estar ligada ao objetivo. Então, você tem que ter uma ligação entre os dois. Uma coisa interessante da conclusão, pessoal, é que a conclusão ela tem que ser a primeira, normalmente, né, ela é a primeira coisa que o pesquisador atinge, né? É o primeiro aspecto do artigo que o pesquisador obtém, tá? Muitas vezes o pesquisador no campo mesmo, ele já começa a verificar os resultados, ele já vai verificando e já vai chegando às suas próprias conclusões. Roda a análise, ao rodar a análise ele percebe e já tira as conclusões. No processo de escrita, as conclusões podem ser primeiro, tá? Podem ocorrer primeiro. Então, primeiro você faz as conclusões
e depois você vai para outras partes do processo de escrita. Material e método também é interessante, né? Eu mesmo na minha dissertação, que eu fazia? O material e método eu escrevia todo dia um pouquinho. Mesmo que o meu material e método seria alterado, porque até a dissertação, os orientadores vão alterando, ou a forma que eu vou escrevendo, mas eu, mesmo sem ter muito conhecimento ainda da parte do material e método, eu já ia escrevendo, descrevendo tudo que eu fazia no campo num caderninho. E depois eu passava para o computador, né, e eu ia ajeitando. Aí eu já ia olhando como que outros autores citavam aquele material e método, por exemplo. Ok? Mas em primeiro lugar a gente vai, nós chegamos às conclusões. Nós já tiramos as conclusões. Assim que termina o experimento, o pesquisador que acompanha o experimento ali no dia a dia, ele já começa a atingir algumas conclusões. É lógico que depois do processo de escrita ele pode vir a obter novas conclusões, ou alguns consultores ad hoc podem sugerir conclusões durante a dissertação. Na banca da dissertação também vocês podem acabar por ter sugestões, né, de conclusões, ok? Mas normalmente essas conclusões vocês já vão estar chegando antes mesmo de estar encerrando o trabalho. Vocês já vão verificando, ok? E já vão chegando a essas conclusões. Bom, como que deve ser escrita a conclusão? Ou conclusões, né? As conclusões, pessoal, normalmente deve ser escrita no tempo presente. Então, por exemplo, né, eu avaliei que a, eu avaliei várias doses de um adubo qualquer, potássio. Doses de potássio na cultura da soja. Então eu tenho que colocar o quê? Por exemplo, que a dose de 100 quilos de K2O, supondo, né, aqui, né, que eu tenho que colocar sempre no presente. Então eu coloco lá que o aumento de doses de K2O aumenta a produtividade. Então, olha o tempo. É sempre o presente, não é nem no pretérito nem no futuro. Sempre no tempo presente. Então, a dose você pode colocar, mas não que você vai colocar como resultado, explicando essa dose, tá? Vai ser sempre no tempo presente e outra coisa, da forma mais direta possível. Vocês não vão ficar mais colocando, discutindo nada. O que tiver que discutir tem que ser discutido lá no resultado da discussão. Aqui na conclusão é direta. Então, a dose de 100 kg de K2O foi a mais efetiva na nutrição da soja. Foi não, desculpa. A dose de 100 kg de K2O é a mais efetiva na nutrição da cultura da soja. Se você tiver uma cultivar, sei lá, 132, cultivar que vocês tiverem utilizado no experimento. Ok? Então, sempre no tempo presente, a conclusão, e sempre da forma mais direta possível. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte: se a conclusão passar de 3 frases, vocês já erraram, tá? Ou desculpa, ou 3 linhas, né? Deu 3 linhas, vocês já erraram. Conclusão é no máximo 2 linhas. Não pode passar desse número de linhas, senão vocês erraram alguma coisa na conclusão, a conclusão ficou grande, virou resultado de discussão, virou alguma outra coisa. Importante, conclusão a gente não cita autores mais, a conclusão é nossa, é o nosso trabalho, é o trabalho que você está, na verdade, o seu trabalho, né, que você está fazendo, e direta, poucas palavras, no máximo 2 linhas, e sempre no tempo presente. Então, a dose de 150 ml de um fungicida é a mais efetiva. Então, sempre a conclusão mais efetiva, mais direta, ok? Nunca no tempo passado nem no futuro. O futuro é sempre o projeto, né? Mas a conclusão sempre no tempo presente. Não passar de 2 linhas, direta. Quantas conclusões? É o tamanho do seu objetivo, né? Então, se o objetivo for bastante amplo, você pode ter mais conclusões. Se você tiver 2, 3 objetivos, tem que ter 2, 3 conclusões. Você não pode ter 3 objetivos e 2 conclusões ou uma conclusão. Então tem que ter 3 conclusões. Mas você pode ter um objetivo só muito amplo e várias conclusões. Bom, com isso a gente encerra essa parte aí do artigo, ok? Vocês encerram com a conclusão, vocês concluem tudo que vocês viram lá atrás no artigo. A conclusão dá sempre para voltar de novo e ver
Aí quando vocês já tiverem escrito todo o artigo, ver se realmente são aquelas conclusões. Se tiver mais alguma coisa para adicionar, vocês adicionam. Bom, depois das conclusões, algumas revistas, é difícil, hoje não tem tantas revistas que fazem isso, mas algumas revistas acabam por deixar o autor escrever uma consideração final. Essa consideração final é um pequeno texto que você pode colocar de algum tipo de resultado que você verificou durante o seu trabalho, que não estava dentro do seu objetivo, mas que você achou interessante de colocar. Então você pode colocar uma consideração final. Mas é muito raro isso. Normalmente o trabalho encerra com a conclusão. Depois da conclusão, o que vem no artigo científico? Os agradecimentos. Bom, os agradecimentos, vocês vão agradecer a quem? Vocês que são alunos de pós-graduação, quem tiver bolsa vai agradecer ao órgão de fomento que tiver concebido, né, a bolsa para você. Então, por exemplo, a CAPES, ou se tiver um projeto, né, também se tiver um projeto aprovado naquele órgão, vocês tiverem recurso de um projeto, vocês vão agradecer aquele determinado órgão. Por exemplo, você tem bolsa CAPES, você vai agradecer a CAPES. Tá? É importante fazer esse agradecimento. Se for o CNPq, agradecer o CNPq. Se for a FAPEMAT, FAPEMIG e outros órgãos, você vai agradecer a esses outros órgãos. Ok? É importante agradecer, né? Faz parte, eu acho que, de fazer da nossa humildade como pesquisadores também, agradecer pela bolsa, pelo período que o governo pôde sustentar, né, esse projeto. Então é importante fazer esse agradecimento. Encerrado o agradecimento, nós vamos para a terceira parte nós vamos para a última parte, na verdade, do artigo, que seriam as referências bibliográficas, tá? Então, no final, vocês colocam as referências bibliográficas. Alguns artigos, algumas revistas, vocês podem acabar encontrando o abstract após as conclusões, ou o abstract, o resumo. Algumas revistas acabam alterando essa sequência aí, né? São poucas revistas, mas algumas revistas acabam fazendo isso também. E aí vocês acabam vendo lá, verificando o abstract ou o resumo, mas tá fora de ordem. Não, algumas revistas aceitam isso, ok? E as referências, né? As referências, pessoal, vocês vão seguir lá de acordo com as revistas. Normalmente a gente segue a ABNT, mas algumas revistas acabam tendo normas específicas, né, delas. Então é sempre bom vocês verificarem a norma da revista, que ela pode estar pedindo não a BNT, mas outro tipo de norma para fazer as referências. Normalmente, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né, as referências, revistas melhores acabam solicitando 90% das referências até 10 anos, até no máximo 10 anos. Algumas revistas pedem 5 anos, exigem mais ainda. Algumas pedem 80% e algumas até 70% de referências com até 10 anos de idade, vamos dizer assim. Tá? Quantas referências é interessante no meu artigo? Bom, não pode ter muitas, senão às vezes você pode exagerar e acabar cansando a leitura da pessoa que estiver fazendo a leitura do teu artigo. E também não pode ter poucas. Normalmente a média fica entre 15 e 20 artigos. Se vocês colocarem entre 15 e 20 artigos de citação nas referências, tá uma boa, ou de referências em geral, tá uma boa média aí, o que as revistas acabam aceitando. Ok? Aí de 15 a 20 artigos. Lembrando sempre, pessoal, que é evitar citar dissertações ou teses, citar sempre os artigos, evitar citar resumos, mesmo que sejam resumos expandidos ou resumo completo, citar sempre preferencialmente os artigos. Ou, se for citar os sites do governo, mais para informações, né? Quem vai colocar informações sobre produtividade da soja, da cultura, algum outro tipo de citação, normalmente ocorre também, algum dado do IBGE, da FAO, alguma coisa assim, vocês vão colocar, mas isso são poucos referências dentro do seu artigo, vai ter que ser uma minoria, né? E evitar resumos, outro tipo de citação. Livros vocês podem citar, mas também evita-se, né? Tem alguns livros que são mais consagrados, acabam surgindo nas citações, mas evitar esse tipo de citação. O mais interessante é sempre citar artigos mesmo,
ok? E, se possível, de boas revistas aí para estar fazendo essas citações. Bom, com isso, a gente encerra a parte do artigo científico. Com essa última parte, vocês, juntando as 3 partes das aulas que eu passei até agora para vocês, vocês conseguem enxergar o artigo científico. Eu acho que foi bom, que é uma geral de como se escreve um artigo científico. Dentro da minha humilde experiência, né, para escrever o artigo científico, vocês seguindo isso aí, vocês conseguem atingir boas revistas. Lembrando sempre que a gente vai escrever, nós vamos escrever na língua portuguesa, e a gente tem essa questão da transformação, da tradução, né, para a língua inglesa. E aí tem os custos desses artigos aí. É sempre bom a gente preparar muitas vezes o bolso, que muitas revistas internacionais têm inclusive o tradutor da revista, que acaba cobrando um valor até mais alto. Bom, encerrando a parte de artigo, vamos falar um pouquinho sobre a parte dos resumos e também as notas científicas. As notas científicas, elas têm sido menos utilizadas hoje nas revistas, apesar que ainda tem algumas revistas que acabam por utilizar. O que é uma nota científica? A nota científica, ela é um artigo mais resumido e onde se retiram as subdivisões. Então você vai lendo o artigo, eles tiram, por exemplo, a subdivisão introdução, resumo, material e método, eles tiram essas subdivisões e você enxuga o artigo. Ok? Você reduz o número de páginas dos artigos. Para quê? Você faz só uma nota. É uma nota menor, é um artigo menor. Ok? Ele é considerado um artigo, mas é uma publicação menor. Menos páginas, mais enxuta, onde você vai ler de forma mais rápida. Ele é como se fosse um resumo muito mais bem elaborado, com resultados mais bem elaborados e tudo mais. É uma nota. Tira-se as subdivisões, coloca só o título, o nome dos autores, e é um texto completo, às vezes só com uma conclusão, como subdividida ali uma conclusão. E as referências. Ok? O resto tudo é retirado e é feito um texto geral. Por que as notas científicas? As notas científicas são utilizadas para trabalhos que a revista às vezes não considera como um artigo. Às vezes o editor, né, da revista, ele olha o teu artigo e ele fala assim, bom, esse artigo já é um artigo bastante discutido, bastante batido, já foram feitas muitas publicações nessa área aqui, tem muito resultado, o teu resultado é mais um entre muitos resultados, vira quase que uma, uma verdade já universal, vamos dizer assim, uma verdade comum, né? Uma verdade cotidiana, vamos dizer assim. Então você tem lá o artigo, mas você tem alguns resultados interessantes. É um resultado mesmo que já tenha sido muito comprovado, mas é uma coisa que comprova de novo o que os outros autores falaram. Então o que o editor faz? Ele não descarta completamente o artigo. Ele pede para você transformar numa nota científica, que seria um artigo, um artigo enxuto, né, mas resumido sem as subdivisões. Seriam as notas científicas. Alguns concursos, o pessoal às vezes costuma pontuar menos essas notas, mas é mais raro também. Normalmente ela acaba tendo um status de artigo. Ela é colocada normalmente ao final do número lá da revista, da edição da revista. Ele é colocada lá no final como nota científica. São notas que às vezes eles não resolvem nem colocar em área nenhuma da tua revista, que muitas revistas dividem por áreas, por exemplo, áreas de ciências do solo, área de fitotecnia, área de fitossanidade, e no final coloca lá a nota científica, que é uma coisa mais geral, ok? Fica mais simplificado, mas acaba sendo uma publicação que tem validade para o seu autor e acaba entrando na revista, ok? Outra coisa seriam os resumos, né? Vocês vão para congressos aí, o aluno de pós-graduação agora com essa pandemia vai ser mais difícil, mas quando o aluno vai para um congresso, às vezes ele vai submeter o trabalho e o congresso lá, hoje, né? A maior parte dos congressos, vocês vão fazer a submissão e o trabalho vai ficar no próprio site. Antigamente nós tínhamos os anais, né? Os anais eram o livro, né? E era impresso. A gente voltava do congresso com aquele baita dos anais, né? Um baita livro, às vezes com 1000 páginas, com vários resumos. Hoje não, hoje fica tudo no site,
muitas vezes no próprio congresso, simpósio que você participou, ok? E no site mesmo você já pega ali, às vezes, a declaração de participação e o próprio resumo, a publicação do resumo. Nós temos três tipos de resumo. O resumo mesmo, resumo simples, o resumo expandido e o resumo completo. Tá? Quando um congresso faz o resumo simples, o que seria o resumo simples? É como se praticamente vocês pegassem o resumo do artigo científico e fizessem a publicação. É só mesmo ali aquele mínimo de palavras. Vocês não vão colocar gráficos, não põe figura, não põe tabelas, não põe nada. É só um texto. Muitos congressos limitam também o número de palavras nesse texto, às vezes lá 250 palavras também. Outros não, né, por ser um resumo simples, que vai ser a mesma estrutura. Vocês vão colocar lá o título, o nome dos autores, coloca uma frase de impacto, não põe citações, nenhum momento vai citar nada nesses resumos. Coloca a frase de impacto, objetivo, material e método, conclusão. Alguma coisa de resultado, discussão e conclusão. Ou conclusões, né? Então, é o que a gente chama de resumo simples. Normalmente ele cabe numa página, vai ter as palavras-chave também. Alguns congressos pedem também abstract, mas normalmente tem as palavras-chave, keywords às vezes pede, e só. Depois a gente tem o resumo expandido. O que é o resumo expandido? Ele já é um resumo que vocês podem ter aí de 4 a 5 páginas. Então já é maior, não é um artigo, não é um resumo completo, mas ele vai ter em torno entre 4 a 5 páginas. O que vem nele? Vem o título, os nomes dos autores, você coloca o resumo, coloca as palavras-chave, faz uma introdução menor também, porque tem que caber em 4 páginas o teu espaço para publicação desse congresso. Faz o material e método, também resumido. Resume bem o material e método, você tira lá várias informações, deixa só o básico mesmo. Bem geral, coloca só o local, alguma coisazinha de solo, como que fez as análises, o delineamento, né? Como que fez as análises, as variáveis, pouca coisa de como foi conduzido o trabalho, tudo você vai fazer bem enxuto. As variáveis analisadas, um pouquinho da estatística e pronto. Bem enxuto mesmo, no máximo ali, normalmente no resumo expandido você vai gastar no máximo uma página com material e método. E coloca o resultado de discussão, colocando as figuras, reduz o resultado de discussão também. Eu aconselho muitas vezes você retirar aquela parte de comparação com outros autores que eu coloquei no artigo. Você só descreve seus resultados, tira algumas literaturas também que você estava colocando no resultado do artigo, que explicavam o teu artigo, você vai retirar algumas literaturas para dar uma enxugada no texto, ou vai tentar compactar essas literaturas, ver se vários autores colocaram a mesma coisa, faz uma citação de vários autores, faz a conclusão e as referências bibliográficas. Então seria basicamente isso aí. É o resumo expandido. E alguns congressos, eles chegam até mesmo o status de um artigo. Você pode ter congresso com quase que inclusive pegam o teu resumo e publicam nas revistas, ok? Então o que acontece? Esses são os resumos completos. Normalmente são congressos internacionais ou congressos mais importantes, né, que tem uma importância maior nacional, e eles pedem um resumo completo. O que é o resumo completo? São todas as partes do resumo expandido, mais o abstract, com as keywords. Então você faz, e às vezes o espaço é maior, são mais páginas, alguns 6 páginas, 7 páginas, outros pedem menos, aí vai ser de acordo com o congresso. O congresso, pessoal, esse congresso, quando ele é publicado, esses anais, muitas vezes ele já é considerado até mesmo como uma revista. Esses congressos, hoje, com a tecnologia, eles já lançam os anais como capítulos de uma revista científica. O que é muito interessante também, porque acaba sendo um artigo, você pode considerar ele como um artigo. Então essas seriam as 3 formas aí, vamos dizer, de resumo. Então quando vocês forem para um congresso, vocês vão verificando isso, porque muitas vezes, em concursos ou
se for feita pontuação, vocês forem se transformarem em pesquisadores e aí vai fazer a pontuação para projetos, né, para aprovação de projetos ou de bolsas de produtividade, alguma coisa assim, existe essa pontuação por categoria: resumo, resumo expandido e o resumo completo. Onde o resumo simples vale menos, o resumo expandido vale mais, e os resumos completos têm um valor quase que de um artigo, ou muitas vezes até mesmo de um artigo. Nesses resumos também existe a parte dos agradecimentos, né? Muitos congressos colocam essa parte, vocês também fazem os agradecimentos para as instituições. E aí tem essas categorias aí que para vocês entenderem um pouquinho. Então tem o artigo, que é um tipo de literatura. Nós vimos nas aulas anteriores aí o artigo de descrição de fatos, por exemplo, que a gente chegou a verificar aí. São artigos descritivos de fatos que ocorreram. Nós vimos que tem os artigos que são os artigos científicos, que são os artigos que vocês têm dados coletados de vocês. Vocês estão fazendo aí a revisão de literatura, onde vocês vão buscar vários artigos de vários outros autores dentro de uma área e vão fazer uma compilação de dados dentro de uma determinada área. Vão seguir uma estrutura, lembra que eu comentei com vocês? Vão seguir uma estrutura, vocês podem fazer um resumo com conclusão, uma introdução, né? Pode colocar palavras-chave, depois faz um texto e pode chegar e ter as conclusões lá embaixo, né? E as referências bibliográficas. Então, a revisão de literatura, que a gente até solicitou na disciplina, é uma outra forma, é um outro tipo de bibliografia, vamos dizer assim, né? De pesquisa científica, né? É uma revisão bibliográfica, tá? Um outro tipo de publicação. Tem o artigo científico, que eu falei para vocês, tem os resumos, que são mais ligados aos congressos, os resumos expandidos e os resumos completos. Com isso, a gente encerra essa parte aí de publicações. Espero que vocês, verificando essas aulas, né, assistindo às aulas, que tenha elucidado aí para vocês um pouquinho de que são essas publicações científicas. Sempre lembrando, pessoal, que o mais importante, o que faz uma citação ser científica, é o rigor da análise, né, da forma que vocês vão estar fazendo essas análises de vocês, tá? Seja ela apenas na revisão científica, seja esse rigor na obtenção de dados, na observação de dados, nos métodos, os métodos que vocês vão estar utilizando. Então isso é muito importante para que passe pela banca, né, de doutores ou de pessoas com grande conhecimento científico, que são os editores, e que esses editores, conhecedores das áreas, possam entender que o trabalho de vocês foi feito de acordo com um rigor científico, com um método científico. E aí possa fazer com que esse artigo seja apreciado e possa ser publicado na comunidade científica. Nada mais, então o artigo de vocês nada mais é do que isso, né? Uma forma de vocês estarem divulgando os resultados de vocês de forma científica. É como se fosse um padrão, é uma receita de bolo que vocês vão estar seguindo aí para que o artigo de vocês não tenha problemas em chegar numa revista e ser rejeitado. Ele pode ser rejeitado, ele pode ser aprovado com alterações, que é o que normalmente ocorre. Tem as sugestões aí dos revisores, né, e depois dos editores, do editor de área e do editor-chefe. E no final, a publicação após a diagramação toda do artigo. Então passa por todo esse crivo para se transformar num material científico. Ok? Então sempre lembrando isso aí, se vocês forem para submeter um artigo, dá uma olhadinha lá no corpo editorial. Tem editor-chefe, tem corpo editorial, tem editores de área. Qual que é o qualis do artigo de vocês? É um bom qualis? Ou não vale a pena? Aí vocês vão ter que verificar junto com o orientador de vocês se vocês podem publicar em revistas, podem sonhar, né? Ou sonhar mais alto e publicar em revistas com qualis maiores. Se o artigo vai no qualis nacional, de B, se o artigo vai num qualis até mesmo sem editor, né? Aí é uma pena, porque vocês vão ter perdido um pouco do tempo de vocês.
né? Vamos dizer assim, porque a revista não vai ter um impacto que vocês vão estar desejando que chegue a outras pessoas, ok? Ou então tem que ficar só na forma de resumo mesmo, ou de resumo expandido, alguma coisa assim. Sempre lembrando que tudo isso são são publicações científicas. Tem o seu valor científico, o que vai para um congresso, qual que é a diferença também do artigo científico? Muitas vezes o que vai para um congresso, tem o editor, ele manda para consultores ad hoc também, mas manda só para um. E como é um resumo, vocês não vão estar informando muita coisa. Quando é um resumo simples, o consultor ad hoc só vai ver mesmo ali um pouco de como que está o português, se não tem nenhum grande erro gramatical, se tem pelo menos o delineamento estatístico, alguma coisa assim, porque ele não consegue ver figuras, ele não vê nada dos seus resultados praticamente, né? Ele vê só mesmo o resumo. O resumo simples ele é bem. O consultor ad hoc fica bem limitado ao que ele pode dar de sugestões. Ele só pode te perguntar ali, por exemplo, por que você não avaliou alguma outra variável dentro daquele resumo ali, ou a conclusão ele pode verificar se a tua conclusão está mais ou menos dentro de outros trabalhos científicos que vocês vão estar apresentando, ou que outros autores apresentaram, tá? E com isso ele vai poder fazer ali pequenas sugestões, desde que o texto não esteja ruim demais, a parte escrita, né? Ele vai fazer pequenas sugestões. O resumo expandido ele também altera algumas coisas, mas também vai ser um pouco menor. Já quando é o resumo completo, principalmente se estiver ligado à publicação no congresso, se estiver ligado à publicação numa revista, aí já tem um pouco mais de rigor. Sempre quando vocês subirem mais a publicação, mais rigorosa vai ser, maior vai ser o crivo, ok? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês dentro dessa aula é também muitas vezes o pesquisador, no final do seu experimento, quando ele roda suas análises, muitas vezes ele chega a. Ele rodou a análise e ele vê que suas análises não deu diferença significativa alguma. Bom, o que significa isso? Muitas vezes o pesquisador fica preocupado, fala, nossa, não deu diferença significativa. E agora? Agora sem problema nenhum. Quando um trabalho não dá diferença significativa, esse resultado também é importante, para com que outros autores não cometam o mesmo erro, tá? Ou então, para com que as pessoas saibam que aquilo, que a tua hipótese tudo é igual. Vamos dizer assim. Ok, vamos supor, vocês estão testando lá vários fungicidas diferentes, vários princípios ativos diferentes. Não teve diferença? Que bom! Se eu utilizar o fungicida A ou B ou C, é a mesma coisa. Então, muitas vezes os pesquisadores ficam preocupados, nossa, não deu diferença. Não se preocupem com isso também. Façam o trabalho de vocês e tentem explicar isso aí. Por que não deu diferença? Vocês vão encontrar muitas literaturas, tanto com as diferenças, quanto sem as diferenças significativas. Tem pesquisadores que falam, não, não vamos publicar, deixa, isso aqui vai ser só resumo, porque não deu diferença. E não é, muitas vezes não é bem por aí. Ok? O que é interessante também vocês perceberem nessa aula de publicação é que muitas vezes o trabalho de vocês como pesquisadores não vai se encerrar na dissertação. A dissertação é um texto que é importante para vocês, né, para a obtenção do título. Sem ela vocês não conseguem obter o título, sem a defesa e a dissertação escrita. Só que não, vocês como mestres não vai se encerrar o trabalho de vocês nessa parte da dissertação. Vocês vão continuar o trabalho de vocês. Como? Aperfeiçoando e atingindo os artigos. Fazendo as publicações do artigo. Por isso que o nosso PPGA ele exige que o aluno, ao encerrar a dissertação, que ele publique o artigo numa revista no mínimo B3. Então, o trabalho de vocês como pesquisador não se encerra na dissertação. É ruim quando às vezes o aluno termina o mestrado e não publica, né? A gente diz assim. Até mesmo para as pessoas da área. Às vezes vocês vão achar muito isso e vocês mesmos vão perceber isso quando vocês estiverem fazendo a revisão ou forem publicar o artigo. Às vezes um pesquisador, vocês acham um texto muito interessante, mas ficou apenas no mundo da dissertação.
Aí vocês até têm que citar a dissertação, né? Nossa, que interessante, citam uma dissertação. Faltou o quê? Faltou aquela pontezinha a mais que é o artigo científico. Então, quando vocês fazem a publicação, ou fizerem a publicação do artigo científico, vocês vão dar um passo a mais como pesquisadores. Então, vocês vão pegar a dissertação de vocês, a dissertação vai ser maior do que o artigo. Dissertação vocês vão ter o quê? 30, 40, 50, 60, 70 páginas. A minha dissertação mesmo, ela teve 156 páginas, por exemplo. Dessas 156 páginas, eu publiquei 3 artigos, se eu não me engano aqui. Foram 3 artigos, 2 em revistas melhores e uma revista mais simples. Mas, ao final, eu fiz a publicação, porque eu achava interessante não ficar só na dissertação. Então, a pessoa vai pegar a minha dissertação lá de 2004, vai olhar, mas ela não precisa ficar presa à dissertação, vão ter os artigos também. É mais fácil. Vocês vão ver também com o tempo, quando vocês forem lendo, que vocês vão preferir os artigos mesmo. Porque os artigos, eles são menores do que a dissertação. A dissertação é muito maior. A pessoa coloca muito mais dados, às vezes dados que ele colocou ali, mas muitas vezes não há tanta necessidade assim e que não vão entrar no artigo. Ele descreve mais coisas. Na dissertação vocês vão descrever muito mais. Vocês podem colocar fotos. Nos artigos muitas vezes não se coloca fotos. Raramente se colocam fotos. Mas é um pulo a mais que vocês vão dar. E uma coisa que vocês vão ver que é interessante. Quando vocês terminarem de escrever o primeiro artigo e forem para o segundo, quando vocês submeterem o segundo artigo, se vocês lerem o primeiro, vocês vão falar, nossa, quanta coisa que eu tenho que alterar. E conforme vocês vão melhorando na escrita, vocês vão verificando lá atrás e vão falar, nossa, a minha escrita aqui não era boa, né? Ou, não que não era boa, mas vocês vão amadurecendo na escrita. E isso é muito interessante, isso é a parte do pesquisador. É importante que tudo que vocês consigam desenvolver e estar coletando de dados, que vocês consigam sentar e escrever o artigo. É muito importante. O artigo realmente, além de ajudar o nosso programa aqui, é uma forma também de vocês darem um passo a mais e auxiliarem mais ainda o instituto nosso, a universidade, a sair das barreiras da universidade, né, dos muros da universidade. É o momento em que vocês, como pesquisadores, vão estar fazendo o quê? Vão estar prestigiando a universidade, tá? E vão estar levando o nome da universidade para outros locais. Então, a gente tem artigos aí que são citados na Índia, na Itália, você tem leitores, hoje a gente tem várias plataformas, né, que nos indicam isso. Ó, uma pessoa está lendo teu artigo lá na Ásia, lá no Japão, lá na Itália, lá na China. Então, está levando o nome da universidade a um passo a mais do muro, porque a dissertação ela fica para dentro da universidade. É interessante para vocês como pesquisadores e para a universidade como dados, só que para a sociedade o artigo dá esse passo a mais. Uma outra coisa que vocês vão ver que é interessante, quando vocês começarem a ler os artigos, que muitas vezes o pessoal da extensão fala assim, mas o artigo ele é confuso, ele é difícil. Não é. Vocês vão ver que é simples. E vocês como pesquisadores, na hora que vocês começarem a ler os artigos, começarem a gostar de ler esses artigos, vocês vão entender e vão conseguir buscar as informações de forma muito mais fácil. Então, é o nosso papel como pesquisador estar fazendo essas publicações e vocês vão ver que quando o artigo ele é bem escrito, com palavras bem escritas, as palavras sempre as mais simples, vocês vão usar, evitar também, às vezes ficar colocando, às vezes algumas pessoas gostam de colocar termos mais rebuscados, às vezes não há necessidade nos artigos. A ciência ela tem que ser bem direta, bem simples, das palavras as mais simples. E com termos bem direcionados que não deixam dúbio, né? Não tenham sentidos duplos. Tá? Então isso é importante também para vocês aí durante a escrita do artigo. Ok? Então façam um artigo sempre com bastante cautela, que eu acho que tem condições os artigos de vocês, com certeza, de atingir boas revistas e sair dos muros da universidade, como eu falei para vocês. É a missão nossa. Estar buscando essas literaturas, estar buscando essas informações, estar gerando isso. É o momento em que vocês
vão estar gerando alguma coisa para a universidade. Com mais artigos, o programa consegue mais pontos, mais recursos e a gente consegue mais estrutura para os próximos alunos e para vocês mesmos. Então é muito importante isso que vocês deem esse passo. É uma forma de amadurecimento na parte escrita, ok? Então, lembrem sempre, a dissertação é uma coisa mais caseira. Ela vai passar por quem? Por uma banca, né? A dissertação vocês vão ter uma banca com 3 pessoas que vão ser escolhidas por você e o seu orientador em comum acordo. Vocês vão marcar um dia, né, faz a qualificação primeiro e depois a dissertação. Normalmente, por vocês mesmos estarem escolhendo, normalmente a dissertação acaba sendo uma coisa mais, como que se diz? Muitas vezes um pouco mais branda. A avaliação, apesar de ter uma avaliação e a avaliação ser rigorosa também, ok? Mas ela é mais simples do que, por exemplo, ou mais fácil, vamos dizer assim, do que a da revista científica, onde você não conhece mesmo o consultor, né, o consultor ad hoc, e a exigência é maior, e quanto mais vocês subirem o nível da revista, mais exigência, ok? Então, a dissertação ela tem uma exigência um pouco menor que o artigo, não vou dizer que é muito menor, mas ela tem uma exigência um pouco menor, e vocês vão estar buscando os artigos. É o momento que vocês vão estar dando um salto, porque vocês vão estar indo para outras universidades, outros pensamentos, vão ter outras sugestões, e vocês vão ver que sempre é muito, muito valoroso, é muito importante nessas essas sugestões, que coisas que a gente não consegue enxergar, às vezes fica ali no texto por vários dias, vai lendo e não consegue enxergar, uma outra pessoa de fora às vezes acaba enxergando. Uma outra coisa que eu ia sugerir para vocês também, sempre sugiro quando vocês estiverem escrevendo os artigos, ou mesmo a dissertação, é que tenham esse prazo para escrita. Né? O programa de mestrado é 2 anos. O primeiro ano vocês vão fazer as disciplinas. Vocês vão ter quase um ano para escrever aí, né? Coletar dados e a parte escrita. Que vocês tenham bastante tempo para escrita. Sempre disponibilizem um tempo do dia de vocês para essa escrita. Hoje eu estou meio corrido, mas pelo menos lê um artigo, dá uma lidinha na dissertação. Cada dia que passa que vocês leem a dissertação, vocês vão perceber que vão alterar, vocês mesmos vão alterar alguma coisa dentro da dissertação. Isso é muito interessante, que é o processo de amadurecimento de vocês na parte escrita. Ok? Então, com isso eu encerro essa parte de publicações. E na próxima aula eu vou falar um pouquinho da parte de patentes. Aí nessa aula de patentes a gente vai falar alguns trabalhos, por quê? Porque a patente muitas vezes são trabalhos que vocês não vão poder publicar de forma imediata. Se for o caso de alguns de vocês, né, a gente vai passar as patentes, o que é uma patente, como se escreve uma patente, vamos falar um pouquinho dessa questão de proteção intelectual, dentro do conhecimento que a gente tem, né? E vocês vão verificar se o trabalho de vocês é cabível, né, de uma patente ou não. Se não, vocês vão para os artigos, para os resumos, para as publicações de resumos, artigos e revisão, ou vão para a publicação da patente, que depois de um tempo, né, de publicada lá na revista do INPI, que é o órgão que faz as patentes, vocês vão também poder publicar o artigo. Foi o caso da minha dissertação de mestrado, que foi uma patente, e que depois que a gente fez a divulgação no INPI, foi feita o depósito da patente, nós pudemos então fazer a publicação dos artigos normalmente. Então, é interessante também vocês conhecerem esse tema, para que vocês também tenham a capacidade de opinar se o trabalho de vocês é uma patente, né, uma patente de invenção, ou um modelo de utilidade, ou se não, é só um dado mesmo público, né, um dado que vocês podem publicar dentro de uma revista científica, que não vai, uma revista científica e sem a necessidade de proteção intelectual, ok? Então, para a aula de hoje, então, o que eu vou pedir para vocês? Peguem agora os artigos, né? Se vocês quiserem pegar também resumos de congresso, quem quiser pegar um resumo, procurar um resumo de um congresso, ver se é um resumo simples, se é um resumo expandido, se é um resumo completo, vocês podem fazer essa análise. Como que está escrito o artigo, pode pegar um artigo, pode pegar um resumo,
E agora esse tempo que vocês têm aí, façam essa análise para ver se vocês, ao final dessas aulas, cresceram um pouquinho nessa parte da escrita e entenderam o que é o artigo, a importância dele, por que ele tem que ter a divulgação, por que ele tem que atrair o leitor para ter as citações, para ter um fator de impacto. E as partes, cada parte, a importância dela, vocês entenderam, realmente, essa parte aqui é importante, que eu entendo isso, eu entendo outras coisas. Então, para vocês entenderem essa subdivisão do artigo da forma que eu expliquei para vocês até o momento. Eu agradeço, um bom dia para vocês aí.